Retornando aqui pela TV Cidade com a edição de hoje do programa Cidade Aberta, na sua TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, o Cidade Aberta, sempre com apoio cultural do Grupo Feltrin. Muito mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no programa de hoje, o Dr. Maurício Bianchi, advogado da Bianchi Advocacia, escritório de advocacia Bianchi aqui no nosso município, conceituado, mais de 40 anos já de trabalhos prestados à comunidade farroupilhense. Doutor Maurício, nós estamos falando sobre a responsabilidade dos sócios e também dos administradores de uma empresa. E dentre as espécies de responsabilidades, já falamos da civil, da trabalhista, agora vamos falar da tributária e logo em seguida também da ambiental. Responsabilidades tributárias, elas estão ligadas diretamente ao pagamento de tributos, de impostos? Como todos sabem, a carga tributária no Brasil ela é deveras elevada, né? E muitos dizem que o maior sócio que se tem, né, é o próprio governo, que só entra com a parte boa, né? Leva o dividendo. Exatamente. Então, se a empresa vender, se ela não receber, para o governo não interessa, o governo vai receber o seu tributo, né? Então, por isso que é muito difícil hoje ser empresário no Brasil, né? E com a carga tributária tão elevada como nós temos, e a falta de contraprestação efetiva desse retorno aí pelos tributos que nós pagamos, isso causa um prejuízo enorme para a sociedade como um todo e, por consequência, para as empresas. Claro que são muitos tributos, até fazendo um parênteses também, temos empresas que são optantes do Simples Nacional, que é uma cesta, um conjunto de tributos agregados num único, e também tem outras empresas que têm, então, tributos diferenciados, né? Existem, até fazendo um parênteses, existem várias formas de tributação, né? A mais complexa é a chamada a tributação através do lucro real. Lucro real. Isso. Depois nós temos uma tributação mais simplificada, que é a chamada do lucro presumido, e a mais simples de todas, né, em que o governo tem ampliado o número de empresas que podem optar por esse regime de tributação, é o chamado Simples Nacional. Simples Nacional. Né, que é muito vantajoso do ponto de vista tributário. Um pouco mais leve na sua carga, no seu impacto perante a empresa. Exatamente. Então, as pequenas e médias empresas são passíveis de inclusão aí no Simples Nacional, o que gera uma tributação bem menos onerosa do que os outros demais regimes, né? Então, nós temos no Brasil uma infinidade de tributos, né? Tributos federais, estaduais e municipais. Nós temos os principais deles. E até tratando especificamente do nosso tema, qual é a responsabilidade do sócio e do administrador pelos débitos da pessoa jurídica? Em tese nenhum, né? Porque os tributos são gerados pela pessoa jurídica, então quem tem que arcar com o pagamento desses débitos é a própria pessoa jurídica. A empresa. Exatamente, a empresa. Então essa é a regra. Porém, como nós falamos nos outros casos, toda regra tem uma exceção, né? E existem hipóteses em que os sócios e administradores eles podem vir a ser responsabilizados pelos débitos tributários. E que hipóteses são essas? O administrador, segundo o Código Tributário Nacional, ele pode ser responsabilizado quando ele praticar atos na gestão da empresa com infração à lei ou ao contrato social. Aí você me pergunta, Leandro, qual é o ato que pode ser considerado uma infração à lei? Sonegação, por exemplo? Sonegação é o exemplo típico de infração à lei. Agora eu lhe pergunto, devolvo a pergunta. O não pagamento de tributos é uma infração à lei? Se eu deixar de pagar os tributos, eu gero os tributos, faturo, vendo a mercadoria, por consequência eu gero ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Se eu não pagar esses tributos, eu vou estar praticando uma infração à lei? Eu prefiro não pagar do que sonegar.
Porque se eu estou sonegando, eu estou fugindo. Não tenho dinheiro para pagar, mas pelo menos estou fazendo o que reza a cartilha. Não, você falou bem. Existe uma distinção muito grande entre sonegar e não pagar. Sim. O não pagamento dos tributos que estão declarados, ou seja, eu faturo, lanço na escrita fiscal, o mero não pagamento, o mero inadimplemento dos tributos, ele não é considerado uma infração à lei, para fins de responsabilização dos sócios. Ele é chamado a uma mera infração administrativa. Infração administrativa. É uma mera infração administrativa. Então, o simples não pagamento do tributo não é caso de responsabilizar seja o administrador, seja o sócio da pessoa jurídica. Diferentemente do não pagamento do tributo, como você falou, a sonegação fiscal, ela é uma infração à lei. A fuga fiscal. Exatamente. E ela não é apenas uma infração à legislação tributária, como ela é uma infração do ponto de vista criminal. A sonegação, ela é capitulada na legislação 8.137 como um crime. Então, é chamado crime de sonegação fiscal. Então, o crime de sonegação fiscal é uma infração à lei. E, nesses casos, o sócio ele pode ser chamado a responder com o seu patrimônio particular. Então, esse é um caso que também parece bastante óbvio, né? Infringiu a lei, né? Praticou um crime, tem que ser responsabilizado. Então, esse é um caso bastante evidente. A chamada também, não só a sonegação, mas a chamada apropriação indébita, ou seja, eu vendo uma mercadoria, cobro o IPI do meu cliente e não repasso para o governo o IPI. Então, isso é chamado de apropriação indébita. É um recurso que não lhe pertence. Exatamente. Certo. Né? Então, esse é um caso também de infração à lei que pode responsabilizar o sócio. Mas esses casos não me parece assim chamar muita atenção, porque há obviedade nisso, né? Praticou o crime, tem que responder, o sócio tem que responder. Mas agora um caso bastante frequente, comum, inclusive na nossa região, e nós temos tido consultas com frequência a respeito desses casos, é a hipótese de eu ser sócio de uma empresa, a empresa começa a ir mal, né? Começa a ficar devendo tributos, e eu penso, bom, a partir de agora eu não tenho como mais tocar essa empresa, né? Não tenho mais como postular empréstimos, estou devendo no banco. Vou fechar a empresa. E vou abandonar a empresa. Vou fugir. Porque se a empresa possui débitos tributários, ela não consegue dar baixa, o sócio não consegue dar baixa nos órgãos competentes. E se ele não dá a baixa nos órgãos competentes e simplesmente abandona a empresa, não fatura mais, para de exercer atividade, isso é considerado uma dissolução irregular da sociedade. Dissolução irregular da sociedade. Dissolução irregular. Ou seja, se eu dou baixa da sociedade, né, certinho, dou baixa perante os órgãos fiscais, eu dissolvo ela regularmente. Ou seja, eu faço uma dissolução regular, faço o distrato, né, pago os haveres para os sócios, dou a destinação dos bens, eu faço uma dissolução regular. Agora, se eu simplesmente abandono o negócio, eu gero uma dissolução, eu ocasiono uma dissolução irregular. E nesses casos, há a responsabilidade dos administradores. Os administradores, eles passam a responder pelos débitos gerados durante o período em que eles foram administradores. Né? Então, esse é um caso em que, exceto os casos mais óbvios, que é a sonegação, a apropriação indébita, que são casos evidentes, esse é um caso específico em que havia uma divergência jurisprudencial e se pacificou, inclusive, existe súmula, ou seja, um entendimento consolidado no sentido de que o sócio administrador ele é responsabilizado pelos débitos tributários. Certo. Bom, e a última espécie de responsabilidade ambiental. Essa é a mais jovem, a caçula, né? Eu diria que a responsabilidade ambiental, eu diria que o direito ambiental no Brasil,
ele evoluiu consideravelmente nos últimos anos. Década de 80, 90 sobretudo. A legislação, a legislação ambiental, a Constituição, o primeiro marco que norteou aí uma evolução do direito ambiental foi a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, depois veio em 99 a lei que regula, uma lei geral federal que regula toda a normatização aí, ambiental, e ela veio a ampliar as obrigações e a responsabilidade com o meio ambiente. Antigamente, Leandro, se cortava um pinheiro, era normal. Nada a ver, não tinha problema. Hoje não. Hoje, se eu for cortar um pinheiro, eu posso sofrer um processo criminal. Se não tiver licença se não para tiver tal. licença da autoridade competente. Sim. Então, houve uma evolução muito grande. Né? E essa evolução, ela gerou, de certa forma, uma responsabilidade que vai independentemente da culpa do praticante do dano. Então, se eu pratico um ato infracional ao meio ambiente, vou lá e corto um pinheiro, mesmo não sabendo que uma araucária eu não posso, é uma árvore de preservação, mesmo não sabendo que eu não poderia ter cortado, independentemente desse fato, eu vou responder por esse dano. Certo. Né? E também, no direito ambiental, houve uma evolução no sentido de fazer com que toda a cadeia produtiva, ela seja responsável, aí do ponto de vista empresarial, né? Toda a cadeia produtiva seja responsável por um eventual dano causado ao meio ambiente. A questão da destinação dos resíduos gerados com aquela atividade industrial. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele contratou uma empresa para fazer a destinação dos resíduos. Ele pagou por esse serviço e o que essa empresa fez? Ela simplesmente botou esses resíduos num caminhão, levou a Caxias e despejou todos os resíduos num terreno baldio. E lá naquele terreno, houve a fiscalização da prefeitura através de denúncia e constatou até pelo logotipo da empresa que os resíduos eram dela. E a prefeitura de Caxias veio e autuou a empresa de Farroupilha. Então, em tese, a empresa ela pagou para um terceiro da destinação correta dos resíduos. Então, ela não teria responsabilidade. Mas, perante a legislação ambiental, o produtor dos resíduos, quem gera os resíduos, ele tem responsabilidade, inclusive, em fiscalizar a cadeia da destinação. Toda esta estrutura, da onde saiu da empresa até onde vai. Exatamente. Porque o sócio é responsável, né? Exatamente. E também algo que não existia anteriormente, criou-se o chamado crime ambiental. Uma vez não existia. Hoje, se eu instalar uma empresa e botar uma atividade sem a licença ambiental, eu vou estar praticando um crime. E eu vou estar respondendo por esse crime. Então, antigamente não existia isso. Hoje, se eu tenho uma atividade sem as licenças, sem todo o controle perante os órgãos ambientais, eu posso estar praticando um crime ambiental. E hoje a fiscalização ela está bastante severa. Hoje nós rigorosa. Exatamente. Verdade. Nós temos aí o Ministério Público com poder bastante grande e eu acho correto isso, né? Perante os meios que lhes são dados pela legislação. Nós temos os próprios órgãos ambientais, nós temos as ONGs e nós temos também a população. O cidadão. Que a população, o cidadão, ele denuncia. Quando ele verifica um crime ambiental, ele denuncia. Né? Então, hoje há que se ter um cuidado muito grande em relação aos eventuais danos que possam ser praticados ao meio ambiente. Então, como nós podemos ver, muito amplo, complexo. É ampla a responsabilidade que as empresas têm em qualquer negócio. Seja um microempreendedor, seja uma empresa de grande porte. A responsabilidade do sócio, do administrador da empresa, não é simplesmente produzir um produto, entregar um produto para o cliente pronto e daí para fora. Não, tem responsabilidade com
com todo o corpo funcional, tem responsabilidade civil, a responsabilidade tributária, ambiental. Então eu diria que até faltam dedos nas mãos para contar todas as responsabilidades, né, doutor Maurício? Exatamente. Bom, eu queria lhe deixar os minutos finais, mais 1 ou 2 minutos, de forma breve também, para as suas considerações finais, que o nosso horário também já está chegando ao final. Passa rápido. Como nós podemos ver, a responsabilidade de um sócio ou de um administrador de uma empresa é muito grande. Em qualquer seara que se fale, todas as espécies que nós comentamos, é muito grande. Então, o empresário ele tem que ter a cautela, inclusive o mero sócio, né, ele tem que ter a cautela de verificar como está sendo conduzido o negócio do qual eu faço parte, né, sob pena de eu responder com os meus bens particulares pela atividade que, em tese, ela seria de responsabilidade ilimitada. E eu finalizaria dizendo que hoje existem mecanismos sendo utilizados para minimizar essa responsabilidade. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos e agora começou a ser utilizado no Brasil, que são os chamados seguros de responsabilidade civil. Em inglês se denomina como Directors and Officers, D&O, as iniciais, né? Certo. É um seguro específico para os empresários que têm o seu negócio, para que eles, numa eventual responsabilidade perante qualquer dano desses, eles tenham pelo menos uma parte do seu patrimônio assegurado, né? E os meros administradores, eles têm a oportunidade de se resguardar da sua responsabilidade através de uma chamada a carta de conforto, comfort letters, que se chama em inglês, que é um documento em que ele se resguarda o direito de que naqueles atos que ele está praticando, ele não será responsável. Então, diante de toda essa dificuldade, de todo esse aparato, essa amplitude da responsabilidade, é necessário que tanto o administrador como o sócio, ele se utilize de mecanismos... Busquem informações e orientações. Exatamente, no sentido de resguardar a sua responsabilidade e ter conhecimento do que está praticando e das responsabilidades que ele possa vir a responder. Com certeza. Doutor Maurício Bianchi, quero agradecê-lo pela disponibilidade, pela presença durante uma hora aqui nos estúdios da TV Cidade. Tomara que tenha sido a primeira de uma série de outras participações que também teremos, porque, na verdade, é um assunto muito envolvente, tem outras tantas etapas e que poderíamos também ampliar mais em futuras oportunidades. Quero agradecer o convite aí da TV Cidade. E dizer que foi um prazer estar aqui nessa hora aí comentando sobre esse assunto e esperamos aí que a TV cresça a cada dia e se consolide no nosso município, que é muito importante. Nós temos um veículo de comunicação televisivo aqui na nossa cidade. Vamos juntos. Obrigado, até a próxima. Advogado Maurício Bianchi, Bianchi Advocacia, nosso convidado hoje aqui nos estúdios, no programa Cidade Aberta, dando um panorama, claro que bastante geral, sobre responsabilidade dos sócios e também dos administradores de empresas. E olha, para quem está iniciando a sua atividade numa empresa, está fundando uma empresa, constituindo uma empresa, não deixem de buscar informações. Você pode ouvir o que o seu amigo, o que o Beltrano, o que fulano acabam falando, mas busca informação junto a profissionais qualificados para tal finalidade. Aquele velho ditado, a gente sempre diz, começou mal, depois para endireitar não é fácil. Então é importante começar bem o negócio e a legislação é tão ampla, é tão abrangente que daqui a pouco o cidadão não tem condições de estar por dentro de tudo. E também ele não tem a obrigação de saber tudo, mas ele pode chegar nas pessoas que têm a formação, a qualificação para tal necessidade. Então, não hesite, não deixe de buscar a informação, porque se você daqui a pouco não der o passo certo, poderá pagar bastante caro ou ter muitos problemas lá na frente. Eu quero
quero lembrar e comunicar também de que na próxima sexta-feira, uma das grandes empresas presentes aqui em Farroupilha, a Tramontina, o Grupo Tramontina, que tem a sua matriz em Carlos Barbosa, vai estar inaugurando a Tramontina Store aqui no nosso município. Trata-se de uma loja conceito, referência nacional em termos de varejo também, e nós da TV Cidade vamos estar acompanhando toda a movimentação, todo o ato solene, inclusive a entrevista coletiva com o empresário Clóvis Tramontina, diretor-presidente do Grupo Tramontina. Nós vamos acompanhar, vamos mostrar imagens também, vamos coletar imagens para depois trazer até você. Não percam, então, vem aí, virá um material todo especial também sobre a inauguração da Tramontina Store aqui no nosso município, sexta-feira, e a TV Cidade não ficaria de fora desse momento especial, porque o nosso foco, a nossa intenção é sempre estar acompanhando o que acontece, a vida que pulsa no município de Farroupilha. Parabéns à Tramontina, parabéns ao Clóvis Tramontina, parabéns aos administradores locais, ao Lourival Dalmas também, que é o diretor administrativo financeiro da Tramontina em Farroupilha, por mais esse passo. Olha, a Tramontina cresce muito e é motivo de orgulho para a nossa cidade. Eu fico por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Desejo a todos vocês um bom final de noite, um bom descanso. Até amanhã, nesse mesmo horário, com mais uma edição do nosso programa. Valeu, tchau!